Vamos orar mais uma vez? Reconhecemos, ó Deus, absolutamente, totalmente, que tudo o que nos propomos a fazer neste culto, nós dependemos do Senhor. Para louvarmos, nós dependemos do Senhor. Nossa oração, ó Deus, é que nós possamos continuar sendo alvos do Teu amor e da Tua graça. Que agora, na exposição da palavra, o Senhor continue falando conosco. Grandes verdades nós ouvimos e o Senhor usou os nossos lábios para falar conosco. Através das melodias, através das letras das canções. Que agora, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida. Que de alguma forma o Senhor me use, apesar de mim e através de mim. E que os corações, os ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor, somente o Senhor, tem para dizer. É o Teu povo reunido nesse lugar. Um povo valioso. Um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor possa fazê-los entender a Tua palavra. Analisar as Escrituras. Conferir nas Escrituras. Se as coisas são de fato assim. Que a verdade liberte. Que a verdade cure. Que a verdade consolide valores. Transforme vidas. E faça com que somente aquilo que a verdade é capaz de fazer ocorra nos corações aqui presentes nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 5,18, esse não é o texto que nós vamos ler, e é um texto conhecido. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não sei se você, mas possivelmente esse é um dos versículos mais difíceis que nós temos na palavra do Senhor para colocarmos em prática. Render graças ao Senhor por tudo, em tudo dê graças, porque esta é uma vontade de Deus. Talvez esse seja um versículo mais intrigante, um dos mais conflituosos dentro da nossa história. Render graças ao Senhor por tudo. Tudo como? Tudo o quê? É tudo mesmo. Outras versões, a NVI, por exemplo, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Já na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Cristo. A vontade de Deus para que nós tenhamos essa prática e esse coração disposto a agradecer ao Senhor por tudo e em tudo, é por uma razão: nós estamos em Cristo já. Nós já estamos em Cristo. Por isso que é da vontade do Senhor que essa prática de agradecer sempre, por tudo, em qualquer ocasião, ocorra em nossas vidas e isso seja uma verdade. Isso destrói a murmuração, isso destrói a hostilidade para com Deus, porque agora nós somos gratos a tudo que temos e por tudo que passamos. E isso é muito difícil, porque agradecer ao Senhor tendo é uma coisa, agradecendo ao Senhor perdendo é outra coisa. Talvez seja nesse local as mais altas colisões entre nós e Deus. Talvez seja nesse universo onde essas rotas estão sempre em franca colisão, a vontade de Deus com a minha vontade. Porque fazemos planos e Deus não entra com o seu sim. Traçamos projetos e Deus não entra com sua palavra concordando. A gente fez projetos tão bons e fracassamos. Deus escreveu uma outra história, ou pelo menos rasgou a nossa e não tem escrito nenhuma outra. E a gente não está entendendo o que é que Deus está fazendo conosco. Quem sabe essas 24 horas de gratidão e adoração, muitos não vieram porque não encontraram nas páginas da sua Bíblia, ou na sua vida, razões para agradecer ao Senhor. Talvez outros buscaram motivos para agradecer e não encontraram. Que justificasse reservarmos tempos e momentos para louvar ao Senhor e dizer que Ele é bom. Aliás, muitos que tiveram as suas vidas colididas com essa vontade do Senhor, se tornaram até cínicos. Cínicos como? Cínicos assim, Deus é bom. E a pessoa de lá dá um sorrisinho irônico, dizendo: só se for para você, porque para mim não. Esse relacionamento com Deus não tem nada de bom.
Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo Deus é bom. Para algumas pessoas isso não desce. E para algumas pessoas isso não é absorvido no seu coração. Deus não é bom. E aí entra agora as colisões. A gente vai se tornando cínico, depois a gente se torna incrédulo, e depois a gente se torna uma pessoa que odeia crente, igreja, Bíblia, oração, tudo que se torne parecido com Deus. A gente não gosta mais, porque nós tínhamos planos, Deus ele destruiu os meus planos, ou pelo menos ele não concordou comigo. Então já que Deus não concordou comigo, para que eu quero esse Deus, já que ele não faz aquilo que eu queria que ele fizesse? Aliás, era até da obrigação dele fazer o que eu queria que ele fizesse. Essas coisas que passam pela nossa cabeça, aí 1 Tessalonicenses 5,18 passa a ser um texto muito difícil da gente colocar em prática. Dê graças ao Senhor por tudo, tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos dê um novo tempo, que o Senhor nos leve a um outro patamar de vida e de relacionamento com Ele, a ponto de podermos louvar ao Senhor, sim, em toda e qualquer ocasião. A ponto de momentos mais difíceis da nossa história, nós reconhecermos que Deus é bom sim. Que o Senhor nos leve a esse nível, porque esta é a vontade de Deus para conosco, em Cristo Jesus. Nós temos grandes experiências com o Senhor na gratidão, e alguém já disse que um cristão que não agradece por tudo é um pássaro sem asas. Não faz o menor sentido. Eu acredito, irmãos, que muitos que têm dificuldades em ler 1 Tessalonicenses 5,18 como verdade da sua vida, são aquelas pessoas que acreditam que não tem mais o que esperar. Acho que vocês já sabem, na Divina Comédia, o Inferno de Dante, tem uma plaquinha na entrada que diz: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Essa é a configuração do Inferno de Dante Alighieri. O inferno é o local onde nós perdemos toda a esperança, não há mais o que esperar. E muitos já vivem o próprio inferno nessa perspectiva de Dante. Porque não há o que esperar. Nós olhamos para um lado e para o outro, não tem o que fazer mais. Esperar o quê? Esperar a próxima tragédia? Esperar o próximo não de Deus? Esperar o quê? Muitas pessoas entendem que o mal, ele sim vai dar a palavra final na sua história. Não tem nada de bom na vida. Pessoas que azedaram na história, pessoas que não agradecem e não adoram e não louvam e não servem a ninguém. Não há palavras de vida e não há nenhuma possibilidade de mudança no seu quadro. Eles acreditam que nada vai mudar na sua vida. Pessimistas crônicos. Perderam a esperança. Já perdi e a situação é irremediável. Não tem jeito para mim. E quantos cristãos acreditam que não tem jeito para ele mesmo? Aquela sensação de que Deus desistiu de mim, aquela sensação de que Deus não olha para mim, aquela sensação de que Deus ele não sabe mais nem onde eu moro e não sabe mais nem o que eu passo. Porque se Deus fosse Deus, nada estaria acontecendo na minha vida do jeito que está acontecendo. Conhece alguém assim? Não? Ninguém? Não está aqui, mas a gente tem esse tipo de gente. E não é muito difícil a gente encontrar, não. Um sobrevivente de um campo de concentração nazista, ele disse que um homem pode viver 40 dias sem comer. Ele disse que um homem pode passar 3 dias sem água. Ele falou que o homem pode passar alguns minutos sem oxigênio. Mas ele disse que o homem não pode passar 1 segundo sem esperança. Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode me dar esperança. Apesar do mundo desabando e o caos estabelecido, eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. No capítulo 39. Um dos personagens que eu acho mais extraordinário na Bíblia se chama José. E algumas perspectivas sobre a mão de Deus na vida desse homem. José, capítulo 39, do verso 20 ao verso 23. A história de José é longa, tem vários capítulos em Gênesis.
que são registrados, mas eu leio apenas alguns versículos. Gênesis 39, do verso 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor era com José numa cadeia. O Senhor permitiu que José fosse a uma prisão. Tudo o que José fazia prosperava. Onde? Numa cadeia. Fazendo o quê? Cuidando de encarcerados. E o José está preso por quê? Porque o José foi vítima e alvo de uma perseguição e de uma mentira. A mulher desse senhor, que aqui no versículo 20 fala que ele o prendeu, disse que José colocou-se numa posição de ataque em relação a ela, a desejou e partiu para cima dela e a quis, a mulher deste oficial do Egito. E não bastasse isso, o José só está na casa desse homem chamado Potifar, porque os seus irmãos o venderam. Um menino de 17 anos de idade, que o seu único crime foi ser um sonhador. Mas os sonhos que ele dizia ter, foi sonhos que Deus deu para ele. Quando os irmãos despertaram uma ira por José, foi porque o José era um sonhador. Esse era o crime de José e esse foi o crime. Sonhos que nem foi ele que elaborou ou ele está inventando. Não são os seus desejos. Sonhos de Deus para mim. Fizeram com que o próximo capítulo da minha história fosse uma cisterna. Faz sentido? Sonhos de Deus para mim, o próximo capítulo é um poço. Jogado dentro de um poço pelos próprios irmãos. Os próprios da minha família contra mim. Os próprios da minha família, quem era para me apoiar, me prenderam. Retiraram-me de perto do meu pai e da minha mãe aos 17 anos de idade. Ao passar, pessoas que compravam e vendiam escravos, estavam indo para o Egito, José é vendido pelos seus próprios irmãos. Pega uma peça de sua roupa, suja no sangue de um animal, leva para o seu pai e diz, José morreu. José saiu da história, José sumiu dos relacionamentos, José não existe mais. Um menino que foi arrancado de perto do pai, por qual crime? O que ele fez? Por sonhos que Deus deu a ele. E não faz sentido. E quando chega no Egito, ele é vendido como um escravo. Um filho amado, querido. A raiva dos irmãos era porque ele era um dos preferidos do pai. Agora ele é um escravo no Egito. Vai trabalhar na casa desse Potifar. E na casa do Potifar, a mulher deste homem se encanta com ele, quer ter algo com ele, e ele foge. E ao fugir, ela diz ao marido que era ele que queria ter alguma coisa com ela. E aí lemos o versículo 20. E esse homem o pegou e o prendeu. Não faz sentido. Eu acho, meus irmãos, que um dos locais onde mais temos crises com Deus, os locais onde mais nós pensamos em desviar da fé e sairmos da igreja e entendermos que Deus não faz sentido, é quando as nossas expectativas para as nossas vidas são frustradas por Ele. Quando nós não entendemos que quem está com a caneta da nossa história e escrevendo o nosso dia após dia é o nosso Deus e Rei. Quando nós traçamos planos e dizemos para o Senhor que esses planos precisam ser obedecidos por Ele, aprovados por Ele, talvez sejam nesses universos aonde nós mais nos decepcionamos com esse Deus. Mas nos decepcionamos porque nós traçamos a rota, não Ele.
Porque quando é Deus traçando a rota, quando é Deus definindo os nossos passos, tudo faz sentido. Por mais que seja cercado de muita dor, de muita injustiça. Você serviria a um Deus que permitiu você ser vendido aos 17 anos de idade, arrancado de perto do pai, pelos seus próprios irmãos, trabalhar como escravo, ser preso injustamente, e o Senhor permitir tudo isso? Agora, você percebeu o que está escrito no versículo 20, no versículo 23? Aqui está dizendo, no versículo 21 e no versículo 23, aqui diz que o Senhor, porém, era com José. E Deus foi bom com José. Bom, isso é um nível que, por isso que eu sou desafiado a pensar nisso num encerramento de 24 horas de ação de graças. Dizer que Deus é bom numa cadeia. Dizer que Deus é bom. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom nos nossos cárceres, nas nossas cadeias. Eu queria ter essa estrutura e eu compartilho com vocês essas estruturas hoje à noite. Os reconhecimentos que eu preciso ter. Esse reconhecimento que não é José, que a Bíblia está revelando, mas é a mão de Deus que esta Bíblia está revelando na vida de José. E esta mão é a mesma de ontem, é a mesma hoje, e a mesma será amanhã. Então é nesta mão que nós queremos o seu agir em nós. O que eu aprendo de Deus nesses episódios de José? Primeiro, ponha a sua esperança em Deus. Cledson, ponha a sua esperança em mim. A sua esperança tem que ser em mim. O que eu aprendo nesse episódio de José é que a minha esperança deve estar absolutamente em Deus. O que está por vir é em Deus. O amanhã é o meu Deus. A minha vida, a minha eternidade é no meu Deus. O que eu tenho por certeza está em Deus. O que eu tenho por certeza não está naquilo que eu projetei para o meu amanhã. José poderia dizer, gente, as águas do sofrimento levaram todos os meus projetos. As águas do sofrimento carregaram todos os meus sonhos. As águas da adversidade carregaram os meus bens, levou a minha casa junto. O relacionamento com meu pai foi junto. As águas da dor carregaram tudo que eu planejava para mim. E José disse, mas uma coisa essas águas não carregaram, a esperança no meu Deus. Ele permanece. As águas carregam tudo. As águas carregam o patrimônio. As águas carregam familiares amados. As águas carregam os nossos sonhos. Mas essas águas não podem carregar o meu Deus vivo e verdadeiro. Por isso que a minha esperança está nele. Céus passarão, terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Eu sou um Deus que não me submeto às adversidades, porque eu estou no meio das adversidades com você. Acho fantástica a expressão de Hebreus capítulo 6, versículo 19, que diz que esse Deus é a âncora da nossa alma. Hebreus 6, 19, Deus que não pode mentir. Esse Deus que é imutável. Esse Deus que é minha segurança e o meu refúgio. A expressão que o autor aos Hebreus usa é, esse Deus é a âncora da minha alma. Sabe aquele barquinho da nossa história? E a âncora está no trono da sua graça. E aí a gente vai passar por mares muito adversos, por ventos contrários, pelos chicotes da vida. Mas a gente está ancorado na graça do nosso Senhor. Existe uma âncora em Deus. No compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Nas lutas do dia a dia, nas adversidades do dia a dia, mas ancorados em Deus. Sabe aquele povo que não é vulnerável? Sabe aquele povo que não está à deriva no mar, mas ancorados em Deus? Sabe aquele povo que não está ancorado numa religião, mas está ancorado em Deus? Sabe aquele povo que não está ancorado num esposo, num filho, num cônjuge, num pai, numa mãe? Sabe aquele povo que não está ancorado na sua terra natal, nas suas estruturas e naquilo que lhe traz segurança?
É José que representa isso. É nesse nível que nós precisamos chegar, ancorados em Deus. Porque por mais que essas águas nos removam, nos tire de lugares para outros lugares, nós sempre estaremos ancorados em Deus. Põe a sua esperança em mim, não põe a sua esperança em homens. Não ponha a sua esperança em possibilidades. Não ponha a sua esperança no futuro presidente do país. Não ponha a sua esperança em dias melhores. Não ponha a sua esperança em chuva, que vai novamente encher o reservatório do Santo Antônio do Descoberto. Porque por mais que as águas espumejem, por mais que os montes se derretam, por mais que eles sejam lançados no mar, eu tenho a minha segurança no meu Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro virá do meu Senhor. A minha esperança não está em monte. A minha esperança não está em recursos humanos. A minha esperança está no meu Deus. José é preso numa cadeia. José é vítima de tantas assolações. Experimenta talvez uma da solidão mais aguda que tem, que é a solidão do cárcere. Mas Deus era com ele. Você precisa ouvir isso hoje à noite? Deixa eu repetir para você. Deus é com você. E Ele é bom. É você que não entende, mas Ele é bom. É porque você não aceita cadeia, mas Ele é bom. É porque você não aceita perder, mas Deus é bom. O problema é em você. É porque você não aceita os seus planos serem frustrados. Tanto é que a vida tem que ser do teu jeito. Casamento tem que ser do teu jeito. Criar filhos é do teu jeito. A sua vida tem que ser do teu jeito. Por isso que você morre. Porque o mundo não vai ser do teu jeito. E Deus não vai fazer do meu jeito. Ele vai fazer do jeito dele. Deus era com ele. E Deus era com ele. Nessa ideia de pôr a esperança em mim, acredite que sou eu que escrevo a sua história. Tudo coopera. Tudo coopera. Não são algumas situações na vida, mas tudo coopera. Romanos 8, 28. Para aqueles que amam ao seu Deus. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, tudo. Um texto também, em tudo dar graças. Sempre quando nós enxergamos esse tudo na Bíblia, quando nós somos desafiados a adorar, isso é um desafio. Quando lemos e estudamos aqui num período dos cânticos, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Posso passar por qualquer circunstância. Então tudo coopera para o meu bem. José certamente diria isso. Olha, a minha esperança, ela foi intocável. Intocável. O próprio Jeremias que diz que precisava trazer à memória o que lhe daria esperança. Jeremias 10, 23, ele diz, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminhar. E nem daquele que caminha o dirigir os seus próprios passos. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminhar. E nem daquele que caminha o dirigir os seus próprios passos. Eu sei que amanhã a minha vida pode estar toda diferente. Eu sei que essa segurança que eu tenho hoje pode ruir amanhã. E eu não tenho poder para evitar ou para mudar o quadro. O que José poderia fazer para sair da prisão? O que José poderia fazer para sair desse local? Qual escuridão que José tinha naquele cárcere que ele poderia reverter? Como José estava prevendo que ele iria acabar numa cadeia do Egito. Aí Jeremias ele disse isso, nós deveríamos saber que não é do homem o seu caminhar, e nem daquele que caminha ou dirigir os seus próprios passos. Você não sabe o que virá amanhã. Prometemos tempo quando nós não temos tempo. Prometemos agenda quando nós não temos controle do amanhã. Amanhã nós vamos resolver esta questão. Tiago diz, não diga isso. Diga, se Deus quiser, amanhã resolveremos essa questão. Porque você não sabe se amanhece vivo.
Então a sua esperança não pode ser no que é efêmero, no que existe hoje e amanhã não existe. Muito cuidado. Não ponha a sua esperança naquilo que pode sumir. Muito cuidado. Eu jamais vou sumir da sua vida. Eu estou com você nas suas prisões e nas suas cadeias. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Escreva a sua história. Deus estava com José. Ele permitiu que esse homem chegasse nessa cadeia. José não era culpado, ele não estava pagando o pecado, não era demônio aqui com José. Ele não estava sendo alvo de uma ação maligna, ele estava debaixo de um cuidado poderoso de um Deus vivo. Numa cadeia, porque Deus tem propósitos. E nesses propósitos a gente passa por situações muito difíceis. O caso é que talvez, volta, as suas expectativas para com Deus. Está dando o dízimo por quê? Eu estou dando o dízimo para que o Senhor me abençoe. Fique com o seu dinheiro. Você está dando o dízimo por quê? Eu estou dando o dízimo para que o Senhor possa guardar e segurar o meu emprego. Fique com a sua grana. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não faz negócio com o homem. Por que você está dando o dízimo? A única resposta que pode existir é: porque eu amo o meu Deus. Porque eu quero. Porque eu sou livre. Livre a ponto de dar. Por que você está dando dízimo? Porque eu não quero dar na farmácia. Fique com o seu dinheiro. Porque não recebemos. Deus não recebe. Não é um princípio bíblico. Essas motivações que Deus não é o fim. Porque se é a farmácia, o fim é a farmácia. Eu não quero ficar doente. Então eu estou comprando saúde. Não se compra saúde. Por isso que muitos dizimistas são frustrados, quando não aprende o princípio de que a gente não compra nada de Deus. A gente não está ganhando nada com Deus, no sentido de ofertar. A palavra do Senhor, ele diz, esfrega na cara desses que pensam, que pensam que pode comprar alguma coisa de Deus, quando Deus diz, escuta, você acha que todos os animais do mundo pertencem a quem? E você acha que eu ia precisar do seu boi? Todos os animais do mundo são meus. Você acha mesmo que eu ia precisar do seu boi? Você acha? Você acha que eu preciso de algum sacrifício seu? Você acredita nisso? Que ao ofertar eu tenho agora obrigações com você? Você acha que eu tenho obrigações com você? Por isso que você está tão doente. E não aceita o meu agir na sua vida. E o meu agir na sua vida vai passar por cadeias. O meu agir na sua vida vai passar por poço. O meu agir na sua vida vai passar por sofrimento. O meu agir na sua vida vai passar por traições. O meu agir na sua vida vai passar por muita lágrima. Mas eu sou contigo. Você nunca estará sozinho. Nunca. Meus irmãos, mais uma vez, eu digo que eu jamais queria que fosse assim. Mas não faria sentido se não fosse assim. E Deus, e quando a situação é irremediável? Como é que eu consigo te adorar para uma situação que realmente não tem jeito? A gente já sabe a história de José. José se tornou governador do Egito. Mas quando eu lido com uma situação que não tem jeito? Como é que eu lido com uma doença que não tem cura? Como é que eu lido num quadro que não tem jeito? Por exemplo, estou grávida. Não tem jeito. Por exemplo, morte. Não tem jeito. Exemplo, aos 17 anos eu fui vendido como escravo. Aos 30 anos eu saí da cadeia. 13 anos da minha vida perdido. Isso é irremediável. Quando José vai orar, ele diz, eu queria os meus 13 anos perdidos de volta. Isso não tem jeito. E você vai ter que saber lidar com o que não tem jeito. O tempo não vai voltar. Você não retornará aos 17 anos. É daqui para frente. Porque aos 30 anos surgiu um homem novo. Mas roubaram de mim os 13 anos. Isso depende. Porque quando você entende que sou eu que escrevo a sua história, você não é mais vítima de homem algum. Você agora é um papel em branco o qual eu escrevo as minhas vontades. Você que fica com ódio das pessoas. Você que fica com rancor.
Você que cria as suas estruturas de amargura, porque se não fosse ele, eu estaria hoje mais feliz. Se não fosse ela, hoje eu seria uma nova pessoa. Se não fosse ele que tivesse me traído, se não fosse ela que não tivesse me abandonado, se não fosse aquele povo que não tivesse puxado o meu tapete, hoje eu seria uma outra pessoa. Eu teria passado, eu teria chegado lá, eu teria conquistado aquilo. Isso é exatamente a mentalidade de alguém que não conhece Deus. Porque poderia conhecer Deus de uma forma mais intensa, mais aguda, mais séria, maior. Deus escreve a minha história. E se é Ele que escreve a minha história, não há culpados. Porque eu posso render louvores ao meu Senhor em tudo. E quando eu agradeço ao Senhor por tudo, não tem mais lugares para culpados. Não tem mais espaço para vitimizações. Agora só se levanta um adorador que dá graças ao Senhor por tudo. Tudo, diz tudo. Tamanha violência com José, tamanha violência com José. 13 anos da sua vida usurpado. Mas Deus era com ele. E deixa eu dizer uma coisa. Deus sabe lidar com irreversíveis. Jesus, ele orou para Jerusalém, por Jerusalém, e disse, não tem jeito. Eu queria, mas eles não quiseram. E Jerusalém foi perdida. Jerusalém é o que é hoje, porque foi uma situação irremediável. E Jesus disse, queria, mas eles não quiseram. Não tem jeito. Até o dia que clamarem, Maranata, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas não era isso que eu queria para vocês. Eu queria, como uma galinha junto aos seus pintinhos, cuidar de vocês. Mas vocês se tornaram uma situação irremediável. Quando a gente lida com uma situação irremediável, quando a gente lida numa situação irreversível, quando a gente tem que lidar com o leite que já derramou, talvez esse seja um dos momentos mais difíceis que temos de agradecer a Deus. Não tem jeito, não tem jeito. E quando nós dizemos não tem jeito, a gente se lança nos braços de um Senhor que sabe cuidar da gente e organizar as nossas emoções. Mas, por favor, entenda, tem situações que não tem jeito. E nessas situações, Deus continua sendo bom. Nessas situações, Deus continua sendo conosco. Entendem? Não faz sentido o cântico restitui, eu quero de volta o que é meu. Não faz o menor sentido. Esse cântico, em certo sentido, é uma blasfêmia. Eu quero de volta o que é meu. A pergunta é, o que você acha que era seu? O que você entende que foi seu algum dia? E você, peraí, e qual é o tom que você está falando? Eu quero de volta o que é meu? Não estou entendendo, você está falando com quem? E você pensa que você é quem? Que tom você está cantando essa canção? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Os anos que foram embora, amigo. Foram embora e eu tomei para mim os seus anos. De quem são os seus anos? De quem era a sua vida? José, os seus 13 anos perdidos no Egito eram de quem? Era teu, Senhor. Então eu posso fazer deles o que eu quiser. Diz, pode sim, Senhor. Então você vai passar 13 anos na cadeia. Ou você acha que os seus anos são meus para que eu faça de você aquilo que você sonha para você? Procura uma lavagem de roupa para você, rapaz. Isso não faz o menor sentido. Procure outro Deus pagão. Isso não faz o menor sentido. Deus vai fazer das nossas vidas o que Ele bem quiser. E não tem dízimo no mundo que pague isso. Não tem campanha no mundo que reverta isso. Porque quando Deus disser no cárcere, vai para o cárcere. Mas deixa eu te dizer outro Deus que está aqui nesse texto. Por favor. Capítulo 40. Nós olhamos nesse texto aqui do capítulo 40. E vemos um José que sabe lidar com isso muito bem, porque, veja bem, assim, verso 7 de Gênesis 40.
Perguntou aos oficiais de Faraó, que estava preso lá com José, e eles perguntaram, o José perguntou, por que tendes hoje triste o semblante? Perceba, o espírito de José era uma cadeia. Tem o padeiro-chefe, que foi preso, e o copeiro-chefe. Foram presos e estão na cadeia junto com José. Quando José está servindo, porque José era o servo dos prisioneiros, o José olha para esses dois homens e pergunta, vocês estão tristes hoje? Por quê? Gente, preso perguntando isso não faz sentido. E é uma pergunta ilógica, assim, vocês estão tristes, por quê? Eu disse, não sei, será porque a gente está preso? E é o José que está perguntando isso. Esse camarada identifica semblantes tristes numa cadeia. O José, encarcerado, ele identifica semblantes carregados numa cadeia. O que houve? Por que vocês estão tristes? Que espírito José possui aqui? Quem deveria incomodá-lo seria os semblantes felizes. Mas por que você está tão feliz, hein? Como é que a gente pode estar tão feliz num negócio desse aqui? E vocês cantando aí. José era diferente. O que foi que houve com vocês? Mas José tinha a presença do Senhor. Tá certo, e por que você tem um semblante carregado? E por que o seu semblante é um semblante de quem se arrependeu de não ter morrido ontem à noite? E por que o seu semblante se incomoda com quem está feliz? E por que você se incomoda que está todo mundo feliz? Todo mundo feliz. É todo mundo feliz. Está todo mundo rindo. O que será, hein? Não falta a presença do Senhor em nossas vidas, dentro dos nossos cárceres? Nós não admitimos pessoas felizes enquanto nós choramos. Por que será, hein? Não falta uma experiência profunda com esse Deus que escreve a nossa história, por mais que seja doída, mas Ele nunca nos deixará sozinhos. Por que nós proferimos que Deus está conosco, tudo podemos naquele que nos fortalece, mas por que a gente se incomoda com quem está rindo? Por que a gente se incomoda com alegria? Hoje parece que para ser cristão é mais fácil nós chorarmos com quem chora, do que nos alegrarmos com quem se alegra. Parece que a alegria do outro nos incomoda. Parece que a felicidade do outro é uma denúncia contra mim. O certo seria todo mundo se lamentando. José não. Quando José vê semblantes tristes, ele diz, alguma coisa aconteceu. Por que você está triste? O que ocorreu? Crente que não dá um sorriso, gente? Cara de morte todo dia. Foi o que aconteceu? Deus tem batido tanto. Sofrimento tão grande. Dificuldade tão... Tá difícil, meu irmão. Difícil. E quando atribuir isso à oração? Isso é uma doidice, gente. Alguém dizer assim, vai orar, o que dá? Olha o que aconteceu. Eu diria assim, pare de orar, pelo amor de Deus, pare de orar. Não ore não. Porque quando mais você busca o Senhor, mais o diabo se leva. Aonde você leu isso? Quanto mais busca o Senhor, mais o diabo se levanta, mais o diabo ataca. Busque na palavra do Senhor aonde você leu essa besteira. Então pare de orar. Porque a sua oração está errada. Quanto mais nós oramos, mais o diabo foge de nós. Quanto mais nós oramos, mais nós entendemos o nosso Deus. Quanto mais oramos, mais íntimo com Ele. Quanto mais oramos, mais forte. Quanto mais oramos, menos espaço para diabo. Quanto mais oramos, mais felizes dentro das nossas cadeias. Quanto mais oramos, mais louvores, mais adoração, mais voz de Deus em nossas vidas. Quanto mais oração, mais luta. Eu não sei que Bíblia você está lendo. Você deve ter aprendido isso em alguma igrejinha, em alguma religião, em algum lugar. Quanto mais oramos, mais fortes. Quanto mais oramos, mais Deus em nós. E menos de nós. E mais de Deus. Lembra da história do galo? Não é o galo aqui, nosso galo. Lembra da história do galo?
rádio. Eu acredito que era no sertão da Paraíba, se eu não estou errado. Programa de rádio de uma igreja, dizendo que ia fechar o programa, porque eles não tinham mais recursos para manter o programa. E o pastor, falando no rádio, disse, mas caso algum irmão ou irmã queira trazer alguma oferta, nós estamos esperando, estamos aqui aguardando. Chegou um senhor que, muito pobre, ele levou um galo. E o seu melhor galo. E ele levou para a rádio. Aliás, para a casa do pastor e entregou. E o pastor disse, eu não posso receber. Esse pastor, o senhor tem que receber. Essa é a nossa oferta. Eu procurei em casa, nós não tínhamos nada de valor. A única coisa de valor que eu tenho era esse galo. E eu trouxe para o senhor. Receba, não é para o senhor não, é para a obra de Deus. Esse pastor foi pregar um dia num local, deu esse testemunho. Quem estava presente era o pastor Jeremias Pereira, da igreja presbiteriana, 8ª igreja presbiteriana de BH. O pastor Jeremias Pereira procurou para falar com ele, disse assim, eu quero conhecer esse cara. Esse pastor levou o pastor Jeremias até a casa deste homem, desta família que doou o galo. Conversa, conversa, conversa. O que vocês precisam? Eu disse, o meu sonho é ter uma geladeira. Tem energia, mas a gente não tem condições de pagar a energia. E tem uma geladeira para vender picolézinho, din-din. Aqui é um calor danado. E se a gente vendesse din-din, a gente ia ganhar dinheiro. Pastor Jeremias volta para a sua igreja, lança o desafio. Os homens da igreja se levantam. Vão a esta casa. Reformam a casa. Compram todos os móveis para esta casa. Todas as geladeiras que ele ia precisar. Um dia, contando um testemunho, o pastor Jeremias foi para uma igreja no Canadá. Contou esse testemunho no Canadá. Esta igreja parou e disse assim, mas esse terreno onde está a casa deles ou é arrendado? Esta igreja do Canadá comprou essa fazenda. E esse testemunho rodou. Isso tudo começou por causa de um galo. Ele ganhou uma fazenda. Ele reformou sua casa. Fez o seu din-din. Porque ele olhou para o seu lado e não viu destruições, não. Ele olhou para o seu lado, não viu só miséria, não. Ele olhou para a sua vida, não viu só coisinha ruim, não. Ele olhou para a sua vida e disse assim, não, eu tenho como contribuir para a obra do Senhor. E eu vou dar o melhor que eu tenho. O galo da fazenda. José, ele olha para esses homens e diz, teu semblante está caído, o que foi que houve? Já sei, você não conhece o Deus que eu sirvo. Amados irmãos, capítulo 41 de Gênesis. Versículo 14 ao versículo 16, eu caminho para encerrar. Esses dois homens, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos e José interpretou. Um desses dois recebeu a sua sentença, saiu, o outro foi sentenciado à morte. Um dia, Faraó teve um sonho, ninguém interpretava, não achou ninguém no reino egípcio que interpretasse o seu sonho. Esse homem que teve o seu sonho interpretado por José lembrou e disse ao Faraó que na cadeia tinha um homem que sabia interpretações. Versículo 14. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Veja a resposta de José. Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Eu soube que você é um homem que interpreta sonhos. José disse, não. Seria a saída dele da cadeia, porque se ele disse assim, sou eu. Falou com o homem certo, é comigo mesmo. Ele disse, não. O meu Deus continua sendo o Deus da minha vida, e o meu Deus continua sendo reconhecido em mim. Não, é Deus quem age em mim. Viu o que foi que a cadeia fez com ele? Nada.
ele continua sendo o mesmo adorador, o mesmo homem que louva ao seu Senhor e reconhece Deus na sua história. Você sabe interpretações, eu não sei, é Deus quem faz isso. Meus irmãos, 13 anos preso no Egito, 13 anos sofrendo. Um dia a porta se abre, e quando essa porta se abre, ouve-se uma voz dizendo: José, hora de sair. O barulho desta porta entrando, essa porta abrindo, e essa voz entrando nesta cadeia, me faz lembrar um dia aonde as portas dos céus se abrirão pela sua graça. E das nossas cadeias que nós vivemos, penetrará uma voz, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Um dia, as portas das nossas prisões vão abrir. Um dia, a graça do Senhor dará o tom final da nossa história. Assim como Jesus disse para João na ilha de Patmos: sobe para cá. Um dia nós vamos ouvir isso. O que tem me trazido desespero como pastor é que a igreja jamais perca essa esperança de que um dia a porta do cárcere vai abrir. A voz romperá toda a escuridão, chamará pelo nosso nome. Nós receberemos uma nova veste e nós nos apresentaremos diante do Rei. Meus irmãos, não desista. Não desista. Eu sei que na nossa vida é como uma gangorra. Ora estamos bem, ora não estamos tão bem. E às vezes essa gangorra demora tanto tempo num local que nós não queríamos. 13 anos, quem sabe. Por mais que tenhamos dias assim, dias de outra forma, Deus nunca vai soltar a nossa mão. Desista de Deus, não. Não desista da fé. Deus faz todo sentido. Se você deixá-lo, nada mais vai fazer sentido. Possivelmente aqui pessoas estão prestes a chutar o pau da barraca. Mas a pergunta que eu faço é por causa do sofrimento, né? Você não sabe lidar com sofrimento, né? Você não sabe lidar com o contrário. Você não sabe lidar com lágrimas. Você não sabe lidar com cárceres. Eu quero mais uma vez te dizer, Deus está escrevendo sua história. Acredite. Acredite, um dia você vai dizer que valeu a pena. Valeu a pena ter confiado nesse Deus. Acredite, um dia você vai dizer, valeu a pena ter confiado a minha história nesse Deus. Por mais lutas que você esteja passando. Um dia você vai dizer, valeu a pena. Acreditando que Ele, não outro, tem o controle absoluto sobre a sua vida e sobre a sua história. Salmo 40, verso 1 ao verso 4, diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 40, do 1 ao 4. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu leio o Salmo 62, verso 1 e o verso 5. Salmo 62, 1 e 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha esperança. O verso 1 diz, dele vem minha salvação. O verso 5 diz, dele vem a minha esperança. E eu encerro com o Salmo 27, verso 14. Uma palavra para nós
vinda do trono do Senhor, dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tenha esperança nesse Deus, a porta vai abrir. Tenha esperança nesse Deus, o quadro vai mudar. Tenha esperança nesse Deus, as comportas irão se abrir, as bênçãos do Senhor já foram derramadas sobre nós. Não espere bênçãos. Glorifique ao Senhor pelas bênçãos que já temos. Efésios capítulo 1, verso 2, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Não espere bênçãos. O melhor de Deus não está por vir. Deus ainda não tem muita coisa para fazer nesse ano de 2016. Deus já fez. O melhor de Deus já veio. Se chama Jesus de Nazaré. Se chama seu Filho amado. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Glorifiquemos o nome do Senhor. Bendizemos o nome dEle. Nós não precisamos mudar calendário para dizer que Deus é bom. Deus é bom. Mesmo em meio dos nossos cárceres, Ele está conosco. Nunca soltará a nossa mão. Jamais nos deixará. Nunca nos desamparará. Nunca. Lamento que para muitos esta palavra é como ópio, como disse Karl Marx, né? Lamento que para muitos isso é uma injeçãozinha que amanhã a gente já está questionando de novo a nossa fé. Lamento que para muitos esta palavra não terá muito efeito. Lamento que para muitos esta palavra não fará com que saiba lidar melhor com as UTIs, com os túmulos, com o sepultamento, com as perdas, com o desemprego, com o ainda não de Deus. Lamento que essa palavra para muitos não vai fazer efeito até quarta-feira. Ou só pode saber um efeitinho até quarta ou quinta. Sexta a gente já está questionando de novo o amor de Deus. Lamento que a palavra do Senhor não é mais amada. Lamento que a palavra do Senhor não é mais objeto que faça o homem tremer. Lamento que a nossa esperança esteja em outra pessoa. Lamento que a esperança de muitos seja ainda montes. Como se dos montes viesse o recurso. Lamento que para muitos a esperança é o marido. E quando se a viuvez chegar, vai dar um tiro no ouvido, porque não sabe mais o que fazer da vida. Lamento. Lamento que a sua esperança ou a esperança de muitos seja dinheiro. Lamento que a sua esperança é o seu emprego. Lamento. Lamento muito que a sua segurança é a sua saúde, porque você não vai saber lidar quando a doença chegar. Lamento muito que a sua segurança seja o seu vigor, porque você nunca estará pronto para a velhice. E você nunca vai se admitir velho, porque você sempre será um traumatizado pela história. Lamento que Deus não seja a esperança. Lamento muito que a palavra do Senhor não faça mais a gente tremer. Se fizesse, se o meu povo ouvisse a minha voz, certamente águas novas fluiriam. Um rio de cura passaria no meio deles. Eles seriam como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Em tempos de sequidão, tempos difíceis, eles não deixariam de frutificar e nem perderiam a sua cor. Lamento que uma geração de crentes tem perdido a cor, tem se tornado cinzas, sem brilho, sem sorriso, sem vigor. Minha oração é que isso mude, mas eu só posso ir até aqui. Agora é com o Senhor e toda a obra com a sua palavra dele. Vamos orar? Resgate, Deus. Resgata a gente. Não das nossas prisões, mas dos calabouços que a nossa alma se aprisionou. Resgata a gente do desespero, Senhor. Resgata o teu povo de um amanhã que assombra, de um amanhã que causa pânico. Resgata o teu povo dos espíritos da depressão. Resgata o teu povo, ó Deus, das correntes da ansiedade. Resgata o teu povo, ó Deus, dos pavores e das fobias.
Resgata a nossa alma, Senhor, desses lugares que não tem mais esperança. Como é possível caminharmos contigo e andarmos na escuridão? Senhor, nos ajude a entender que isso é impossível. Estamos no caminho errado. Nos desviamos. Pegamos a estrada errada. Que haja conversões hoje à noite, Senhor. Que pessoas voltem para o caminho estreito. Que pessoas voltem para o caminho da fé. Senhor, ajude-nos a rasgar as nossas expectativas hoje nesse lugar. Nós queremos colocar os nossos sonhos todos diante do Senhor. Que o Senhor faça os teus sonhos prevalecerem sobre nós. Ajude aqueles que não farão isso, que ainda continuarão insistindo que o Senhor deve alguma coisa. Tenha misericórdia desses corações. Remova, Senhor, as garras do diabo e das mentiras sobre essas mentes. Faça com que pessoas tomem decisões muito sérias diante do Senhor. Bendito é o Senhor nas nossas cadeias. Bendito seja o Senhor nas nossas cisternas. Bendito seja o Senhor quando somos traídos. Bendito seja o Senhor quando somos perseguidos. Bendito seja o Senhor quando ninguém quer nos contratar por sermos crentes. Bendito seja o Senhor porque ninguém acredita na gente. Porque a gente acredita que o Senhor continua acreditando em nós. Bendito seja o Senhor que está com a gente nos desertos e nos vales. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Vamos encerrar esse culto cantando uma canção, encerrando esses 24 horas de gratidão. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças por esta porta da graça do Senhor que vai se abrir. E tem se aberto dia após dia. Se você quiser e puder, vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção.